Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. No ar, mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os destaques de hoje. A Apex Brasil fortalece relações comerciais pelo leste asiático. Café brasileiro conquista os indianos e agora tem novo destino. Projeto AgroSolidário distribui suplementos a partir da soja para pacientes com câncer. E vamos saber quem foram os vencedores do maior concurso de mel do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura projeta que o abacate se torne a fruta tropical mais comercializada no mundo até 2030. O sucesso dos restaurantes mexicanos é um dos fatores que está impulsionando o avanço e o consumo por aqui no Brasil. Veja na reportagem de Alan Pitts. O mundo inteiro está comendo mais abacate. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a estimativa é que o abacate se torne a fruta tropical mais comercializada até 2030. E o Brasil tem se destacado tanto na produção quanto na exportação de abacate. As exportações da fruta dispararam em 2023, superando inclusive a maçã e a banana. O abacate no estado de São Paulo, ele é dividido entre os tropicais, né, e os abacates de exportação, que seriam os avocados, as cultivares Hass, né. E isso já há vários anos tem sido feito, essa exportação, né? Aí com destino especificamente para a Europa, alguns países como o Canadá. A maior demanda hoje de abacate seria nos Estados Unidos, né? E o Brasil tem conseguido encaixar para alguns parceiros comerciais no exterior para que isso aumente essa exportação, né? Especificamente o estado de São Paulo, o pessoal em Bauru, né? E no Sudoeste também algumas empresas já têm começado a exportação com packing house, com seleção e colheita, que a gente sabe. O fruto para exportação tem que ser um fruto dentro dos padrões internacionais. Então, tudo isso a gente tem tido esse avanço na qualidade desse abacate para exportação no estado de São Paulo. O ciclo de produção do abacate começa no viveiro de mudas e é a planta de qualidade que garante um bom abacate. O cuidado no preparo do solo também é essencial, devendo ser evitado o acúmulo de água. Depois de aproximadamente 4 ou 5 anos, o abacateiro já começa a produzir as frutas e o rendimento para os produtores é promissor, podendo chegar a R$100 mil por hectare. O Brasil é um grande produtor de abacates e São Paulo se destaca na produção nacional, com 192 mil toneladas da fruta em 2023. E você sabia que o abacate é considerado também um superalimento? Por ser rico em nutrientes, o consumo da fruta traz inúmeros benefícios, como o controle da pressão arterial, melhora na saúde da pele e ainda ajuda na digestão e no ganho muscular. O brasileiro ainda não consome muito o abacate como um prato que é servido aí nos lares, né? Diferente do norte-americano, do mexicano, que consomem o guacamole como uma salada mesmo, né? Então, só para a gente ter uma noção, o consumo anual aí per capita de abacate no Brasil é em torno de 1,9 a 2 quilos por habitante, sendo que nos Estados Unidos é em torno de 4, então é o dobro do consumo per capita, né? No México, 6 quilos. Então, a gente vê que o próprio mercado interno ainda tem um grande potencial de crescimento. O guacamole, o nosso restaurante, né? Ele foi criado por pessoas que tiveram esse contato lá com a cultura mexicana há anos atrás. Foram para o México fazer uma visita e tal, e gostaram muito da culinária, né? Culinária, a cultura, a musicalidade, e que se assemelha muito ao brasileiro. Então foi trazido para cá um pouquinho do México, né? O primeiro restaurante foi aberto em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e logo em seguida teve essa expansão, né? Saiu de Santa Catarina
para o Rio Grande do Sul, veio para o Rio de Janeiro e tem hoje se tornou uma grande rede aí do restaurante mexicano Guacamole, né? Que graças a Deus é um sucesso. Hoje é referência da cultura mexicana no Brasil. As pessoas procuram muito, né? Até o próprio mexicano que vem ao Brasil em viagens, em turismo, eles acabam buscando essa referência deles aqui no Rio de Janeiro, principalmente que eles vêm para cá. Agora eu quero saber da comida que dá nome ao restaurante, o guacamole em si, que é o abacate salgado, não é isso? Fala pra gente um pouquinho desse prato. O guacamole, ele é feito, a base dele é o abacate, né? A gente tem várias espécies de abacate, mas não são todas que a gente consegue utilizar para fazer o guacamole com boa qualidade. Então ele fica uma pasta, né? Ele é esmagado de forma bem tradicional mesmo. Aí é misturado com alguns temperos, né? Cebola, tomate, e aí forma-se o molho guacamole, que foi o que originou o nome do restaurante. E o guacamole, ele é encontrado em vários pratos da culinária mexicana, não é isso? Em vários pratos, praticamente todos, tá? De alguma forma ele está presente, ou em molho, ou em pedaços, ou em fatias, tá? De alguma forma ele vai estar presente dentro do prato mexicano. Ou seja, o abacate na culinária mexicana, ele tem um destaque especial, ele reina. Ele reina. Se não tiver guacamole no guacamole, aí é complicado. Hora de fazer o nosso giro de notícias. Brasil bate novo recorde de abertura de mercados para produtos agrícolas, alcançando o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional. Só em outubro foram abertas 34 novas oportunidades em 12 países, número próximo ao registrado ao longo de todo o ano de 2019, quando foram contabilizadas 35 aberturas. O desempenho só fica atrás de setembro deste ano, que atingiu um recorde de 55 novos mercados em 14 países. Diversas cadeias produtivas foram contempladas, com destaque para algodão em pluma e caroço, destinados à Arábia Saudita, sementes de milho, sorgo, soja e braquiária para o Gabão, sementes de setária para a Colômbia, amêndoas de cacau e erva mate para os países como Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão, além de sêmen e embriões de ovinos e caprinos para Cuba, frutos secos de macadâmia para o Japão e carne de ovinos e caprinos para o Catar. E na Turquia, gripe aviária em granja preocupa o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, um foco de gripe aviária altamente patogênica foi identificado em uma granja comercial na Turquia. A notícia preocupa, pois 211 aves que morreram estavam contaminadas, de acordo com testes realizados no dia 31 de outubro. Com isso, todas as fazendas de criação de aves em um raio de 10 quilômetros do local passaram a ser monitoradas de perto pelas autoridades sanitárias do país, além de áreas para fora deste perímetro também. Como precaução, mais de 790 mil animais foram sacrificados em 21 fazendas próximas à granja, onde o foco foi detectado. Teve início no último dia 5 de novembro, em Mato Grosso do Sul, a maior operação de fiscalização para coibir a pesca ilegal, objetivando garantir o período de defeso dos peixes. A Operação Piracema 2024-2025 se estende até o dia 28 de fevereiro do próximo ano e envolve o maior efetivo de fiscalização e controle já mobilizado. São 320 policiais militares ambientais, 70 fiscais do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, e pela primeira vez integram o contingente 120 policiais da Polícia Militar Rural. A Operação Piracema traz ainda outro diferencial: o uso do monitoramento via satélite de todo o território e um trabalho prévio de inteligência que otimiza o trabalho ostensivo e de fiscalização.
E na dica de ouro de hoje, o pecuarista deve ficar atento ao manejo correto do pasto. Essa ação pode fazer toda a diferença na produtividade e, claro, garantir o lucro da fazenda. Olá, vamos conversar com você a respeito de pastagem. Como ter uma boa pastagem sem degradação. Eu sou Wagner Pires, consultor de pastagem há 40 anos. E aí vai aí a primeira dica para você. Você tem que conhecer a sua gramínea e aprender a manejar corretamente essa gramínea. O que é manejar? É saber a altura que você pode e deve colocar o gado para pastejar e quando retirar, de forma que o gado não estrague o pasto. Aquele famoso pasto rapado não pode acontecer na sua fazenda. Então, procure aprender sobre manejo, que quem maneja bem o pasto, ele consegue um bom resultado e uma maior lucratividade na sua pastagem. Quer outra dica? Controle devidamente as plantas daninhas que podem existir na sua propriedade. Planta daninha, aqui no Brasil, é um caso sério. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país tropical. E o que acontece? Muitas plantas voltam quando o seu pasto perde o vigor. Roçada não controla a planta daninha. O que vai controlar é o uso adequado, corretamente, do herbicida. Não perca tempo e elimine as suas plantas daninhas. Vamos a outra dica. Aprenda a dividir corretamente o seu pasto. É fundamental que você divida o pasto e ofereça à pastagem um descanso. Porque quanto mais você dividir, mais descanso o pasto tiver, mais pasto você terá e mais gado vai caber na sua propriedade. Isso é fundamental. Outra coisa, não faça divisão a olho. Procure fazer corretamente. Peça ajuda de um topógrafo, de um técnico, para fazer todo o estudo do formato do pasto, da distância da água e oferecer muito conforto para o seu gado. Outro ponto importante, nós estamos chegando, graças a Deus, à época das chuvas, em boa parte do Brasil. O que acontece? Chegou o momento de você fazer o plantio do pasto que você está tanto planejando. Cuidado, escolha corretamente a gramínea que você vai plantar. Não faça mistura de gramínea, porque isso não funciona e não dá certo. Escolha a gramínea correta, de acordo com a fertilidade, a topografia, a sua necessidade da pastagem. Tá vendo? Todas essas dicas são importantes e você pode aprender mais, você pode melhorar o seu negócio. Quer saber mais? Eu tenho um workshop para oferecer para você, é gratuito. Ele vai acontecer no dia 18, dia 20 e dia 22. Se inscreva no meu Instagram ou lá no YouTube e você vai poder participar gratuitamente comigo desse workshop e receber essas e outras dicas mais para você ter uma pastagem mais sustentável. Intervalo comercial e na volta a gente mostra o projeto AgroSolidário, que beneficia milhares de famílias e pacientes que fazem tratamento para câncer. E ainda, os ganhadores do maior concurso de mel do país. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente mostra agora quem foram os ganhadores do maior concurso de mel do país, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Ao todo, foram 23 estados que participaram da disputa. Veja na reportagem. Imagine uma missão como essa, degustar mel. Parece fácil e, na verdade, é bem prazeroso, mas classificá-los entre os melhores já se torna uma tarefa difícil em meio a tantas opções. O mel claro é considerado sempre mais suave,
aquele paladar mais leve né, quando a gente experimenta. O mel escuro, geralmente, ele é mais forte, mais encorpado, ele tem, às vezes, aquele cheiro mais forte, né? É a diferença principal deles. São muitas amostras, a gente foi surpreendida com a quantidade de análises que teve. A gente tem que parar de um para outro, sim, a gente experimenta, depois a gente toma um pouco de água, às vezes também para o cheiro a gente para um pouquinho, cheira um pouco de pó de café, para um realmente não interferir no outro. E são muitos, né? Então a gente tem que ter um critério bem delicado para avaliar. Após o jurado degustar, a nota é lançada nesse sistema, baseada em diversos critérios técnicos. Para entender melhor, nós acompanhamos um dos avaliadores fazendo a prova em tempo real. O aroma, esse dá para perceber que não tem um aroma tão evidente, o que é bastante comum para os meis mais claros. A textura, né, dá para saber a consistência desse mel, assim a gente mexendo nele, e também a gente sente a textura saboreando ele na boca. Bom, aí com base nisso, nessas avaliações, eu analiso essas informações de forma global, né? A cor, o aroma e o sabor, e daí vejo a harmonia desses componentes e então dou a nota aqui para essa amostra aqui que eu acabei de analisar. É um mel com uma coloração muito bonita, ele tem uma harmonia, mas ele é um mel com um bom sabor também, mas não é um mel que se destaca tanto. Tá? A gente tem outros méis mais aromáticos, com sabores mais acentuados que se destacam de alguma forma. Mas é um bom mel. Além da produção de mel, é importante dizer que as abelhas são responsáveis não só pela polinização, como também pela manutenção do equilíbrio do ecossistema. Em geral, 75% das plantas agricultáveis dependem em algum grau da polinização das abelhas. E o mel original, produzido pelas abelhas, também tem outras particularidades. As pessoas acham que quando o mel cristaliza, que ele fica duro, as pessoas falam que ele está açucarado, que ele está estragado, que ele foi falsificado. Na verdade, é o contrário. Todo mel que realmente veio das abelhas, o mel que a gente fala que é o mel puro, ele cristaliza por natureza. Então, às vezes ele cristaliza mais rápido, às vezes demora mais, mas todo mel bom e de qualidade cristaliza. Então, não jogue fora o mel que está cristalizado, consuma que ele é de qualidade. Inclusive, os cristalizados também serão avaliados. Neste ano, o concurso promovido pela CNA bateu recorde de participações. Dos 23 estados brasileiros que enviaram seus produtos, Santa Catarina foi o principal. E essa é só a primeira etapa. Missão difícil para os jurados que terão que escolher apenas 10 entre as quase 200 amostras que foram enviadas de todo o Brasil. Essa é a primeira etapa, então são os 10 melhores avaliadores do Brasil, estão aqui avaliando todas essas amostras. Ficarão 2 dias, vão selecionar os 5 melhores da categoria mel claro, os 5 melhores da categoria mel escuro. E no dia 28 de agosto, a gente vai fazer o júri popular, que vai acontecer no Centro de Convenções, no evento chamado Ficomex, em Goiânia. Então tá todo mundo convidado. E ainda tem a terceira etapa, Berenice, que a gente valoriza muito a história desse produtor. Então essa terceira etapa, a equipe multidisciplinar do sistema vai avaliar a história que esse produtor nos escreveu. E aí compõe a nota assim, 40% júri técnico, 50% júri popular e 10% a história desse produtor. E a vencedora na categoria Mel Claro foi Adriana de Bortoli, do Apiário Máximo, no município de Jaquirana, no Rio Grande do Sul. Na segunda posição ficou o produtor Nivaldo Alves da Silva, de Itajubá, no sul de Minas. E o terceiro lugar foi para o Verno Luiz, proprietário do Mel Três Coqueiros, no município de Maravilha, em Santa Catarina. Já na categoria de mel escuro, o vencedor foi o Valdinei da Conceição, do Mel Pantaneiro de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Na segunda posição, Tiago Tinelli, de Salto Veloso. E em terceiro, a produtora Fernanda Cortova, de Lages, também de Santa Catarina. Parabéns aí aos vencedores. É hora de fazer mais um giro de notícias. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou um esquema de falsificação de azeite de oliva
na zona oeste do Rio de Janeiro. A investigação resultou na prisão em flagrante de 4 pessoas em um galpão clandestino, localizado em Barra de Guaratiba. No local, os policiais encontraram uma linha de produção completa, que incluía máquinas industriais, garrafas, rótulos falsos e materiais para envase e rotulagem. O esquema operava com 2 modalidades de fraude. Uma delas misturava 70% de óleo de soja com restos de azeite de baixa qualidade. A outra reembalava azeites impróprios e com ordens de recolhimento para serem vendidos novamente nos mercados. 4 homens que vieram de Minas Gerais e estavam alojados no próprio galpão foram presos em flagrante, mas liberados após o pagamento de fiança. Agora, a polícia investiga se os mercados que vendiam o azeite falsificado tinham conhecimento das fraudes. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, foi acionado para analisar as amostras apreendidas, verificando se o produto representa riscos severos à saúde dos consumidores. E o governo francês anunciou o decreto que eleva o nível de risco de gripe aviária para o mais alto da escala no território metropolitano. A nova regra em vigor determina o confinamento obrigatório das aves nas granjas, reforçando a vigilância e as medidas de prevenção contra a doença. A decisão do governo foi motivada pelo aumento dos casos em aves selvagens, com uma forte dinâmica de infecção observada desde o fim de setembro, especialmente em países vizinhos, como a Hungria. Segundo as autoridades, foram identificados 6 surtos em aves comerciais, 2 em aves cativas e 10 em aves selvagens. Desde o final de 2020, a França enfrenta surtos recorrentes da gripe aviária, que já causaram a eutanásia de milhões de aves e prejuízos bilionários ao setor. Sindicatos agrícolas, no entanto, questionam a eficácia das restrições de confinamento, já aplicadas pelo governo francês e sem resultados claros nos surtos anteriores. As Filipinas assumiram o primeiro lugar entre os destinos da carne suína brasileira em 2024, desbancando a China, que teve uma redução de 40,6% na exportação, cedendo lugar a novos mercados. Entre janeiro e outubro, os filipinos importaram 206 mil toneladas do Brasil, aumento expressivo de 103,3% em relação ao ano anterior. No acumulado de 2024, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 1,121 milhão de toneladas, com um crescimento de 10,7% em volume frente ao mesmo período de 2023. A receita também foi positiva, atingindo 2,482 bilhões de dólares, alta de 5,2% comparada ao ano passado, o que reafirma a posição do Brasil como um dos principais fornecedores globais de carne suína. Além das Filipinas, se destacam o Chile, com crescimento de 33,9% nas importações, e o Japão, que registrou alta de 137,2%. Segundo Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o aumento das exportações para novos destinos representa um fortalecimento comercial do setor, que agora está mais sustentável e menos dependente de um único mercado. E a safra de citros no Rio Grande do Sul vem animando os produtores. Na região de Frederico Westphalen, a colheita da safra 2023-2024 já atinge 99%, e as projeções para a próxima safra são promissoras, com produtividade média inicial de 25 toneladas por hectare para variedades de laranja de suco, como Valência e Salustiana, e 20 toneladas para laranja de umbigo, como Bahia e Monte Parnaso, segundo dados da Emater Rio Grande do Sul, Ascar. As variedades de bergamota devem alcançar 15 toneladas por hectare, enquanto o limão Tahiti apresenta uma expectativa de 26 toneladas por hectare. Apesar da queda anormal de frutos jovens, observada por alguns produtores, a produtividade das culturas se mantém positiva, com manejos agrícolas em dia
e boas condições para os tratamentos fitossanitários. Na cidade de Erechim, a colheita de bergamota já foi finalizada, enquanto a laranja está em 85% do total, sendo vendida a R$ 2,30 por quilo, tanto para o mercado in natura quanto para a indústria. Com o clima favorável e o manejo constante, a safra de citros no Rio Grande do Sul segue com excelentes expectativas, o que deve garantir frutas de qualidade, tanto para o mercado interno quanto para a indústria. E a gente fala agora do programa AgroSolidário, onde os associados da ProSoja de Mato Grosso há 13 anos fazem a diferença na vida de pessoas, entre elas pacientes que fazem tratamento para câncer. Vamos saber mais sobre essa iniciativa tão nobre na reportagem. Há 15 anos, o AgroSolidário começou a escrever uma história de esperança, como um fio invisível que une mãos generosas e corações necessitados. Com cada litro de bebida de soja distribuído, mais de 8.000 litros por ano, o programa alcança o destino de milhares de sonhos. Não em números, mas em gestos de cuidado. Nessa embalagem aqui tem mais que um suplemento, é força, né, para a gente ter ânimo para continuar a nossa caminhada. É porque eu não estou me alimentando muito bem por conta do tratamento oncológico, por conta da quimio, e a bebida ela supre os nutrientes que eu não consigo me alimentar o dia a dia. Para as pessoas que precisam, né? É muito bom uma pessoa tomar, é muito bom, ele é bom para a memória, ele é bom para os ossos, ele é bom para animar. Em 2024, mais de 14.000 famílias foram tocadas pela mão amiga de quem acredita que a solidariedade é o caminho para um futuro mais justo. Parabenizar a ProSoja, AgroSolidário, um projeto que já vem aí beneficiando o Instituto há 13 anos, são 13 anos de parceria. Então, além da gente oferecer a bebida de soja para as crianças que participam do Vôlei Kids, do projeto, do Remi, do Futebol Kids, além de beber o suco ou a própria vitamina, eles produzem bolo, sorvete, inventam novas receitas. Às vezes eu tomo com leite, às vezes eu tomo com água, às vezes num chá. Ele me deixa forte porque eu jogo bola, eu jogo vôlei. Com a bebida de soja eu fico mais forte, mais ágil, eu consigo brincar com meus amigos e ter um desempenho melhor. É a ProSoja Mato Grosso que, com o esforço de seus produtores, transforma esse cuidado em alimento, fazendo com que o braço de cada um de seus associados alcance os lares de quem mais precisa. E eu queria agradecer muito a parceria de vocês, de coração, porque tem muitas famílias que dependem de nós. Continuo doando, porque isso é a coisa que ajuda todo mundo e vai ajudar muita família e todo mundo fica feliz. Eu sou um. Cada história, um testemunho de vida. Cada rosto, um reflexo da missão que tem mais sentido a cada dia. Alimentar, apoiar, transformar. Sempre vale a pena viver, gente. Viver é maravilhoso. E assim, de geração em geração, o AgroSolidário continua, não apenas como um projeto, mas como um elo entre o campo e a vida, entre quem planta e quem colhe a solidariedade. O meu agradecimento a todos, o meu beijo para todos. Tchau, tchau. AgroSolidário, há 15 anos alimentando vidas com solidariedade. E a gente volta a falar sobre o projeto Circuito Cria, que está fazendo uma expedição, um giro, em fazendas de cria de todo o Brasil. O objetivo é trazer um levantamento desde a monta, passando pela parição até o desenvolvimento dos bezerros. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e também coordenadora do novo projeto da Scott Consultoria, o Circuito Cria, que é uma pesquisa expedicionária no qual nós vamos percorrer fazendas de cria pelo Brasil todo, fazendo um levantamento de dados, levando informação e tentando traçar um diagnóstico e um perfil do que vem sendo praticado dentro dessas fazendas de cria. Nós dividimos o nosso projeto em 3 etapas.
etapas. Na primeira etapa, nós estamos chamando de origem da pecuária, no qual nós vamos acompanhar toda a estação de monta. Numa segunda etapa, nós estamos chamando de no berço da pecuária, no qual nós vamos acompanhar as estações de parição. E num terceiro momento, né, a terceira etapa, nós estamos chamando de no rastro do bezerro, que é acompanhar a safra desses bezerros chegando ao mercado, no qual a expectativa está muito otimista para esses criadores, pensando em valorização do preço dos animais destinados à reposição. Bom, o nosso projeto começa a rodar na próxima semana. Se você tiver interesse de nos acompanhar, siga todas as mídias da Scott Consultoria e pelo Instagram, circuito_cria. Lá nós vamos fazer relato dessas visitas que vão acontecer nos próximos meses e durante todo esse projeto também nós estaremos divulgando informações e ferramentas em relação a esse mercado de reposição. E falando de mercado de reposição nesse momento, o mercado vem se sustentando e trabalhando com números bastante positivos. Aqui para São Paulo, num comparativo semanal, nós temos aí um incremento de quase 3% para machos de reposição e algo ao entorno de 1% para as fêmeas de reposição. Num acumulado, no trimestre, nós estamos vendo aí um aumento de R$ 60 por cabeça em relação às fêmeas de reposição e R$ 35 em relação aos machos destinados à reposição. Então, os preços seguem firme, mas a diversidade climática pode impactar, num curto prazo, a liquidez desse mercado. Então, nós estamos aí dependendo do fator chuva para que forneça uma boa qualidade, melhore, né, as condições dessas pastagens e a gente possa compreender melhor como que esse mercado vai se comportar, né? Então, nesse momento, o ponto mais importante em relação ao mercado de reposição é a presença de forragem e, no caso, por conta da diversidade climática, essa falta de chuva vem comprometendo bastante em relação ao mercado para reposição. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso e até mais. Intervalo comercial e na volta a gente vai mostrar como o Brasil vem fortalecendo suas parcerias com outros países numa missão diplomática que acontece no Japão. E ainda, as principais feiras agropecuárias que devem movimentar a economia nos próximos dias. Já já, eu tô de volta, fica comigo. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e o Brasil está intensificando as suas iniciativas para ampliar as exportações ao leste asiático. Em uma missão diplomática e comercial, representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, junto com os Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio, eles estão viajando pelo continente asiático. A ideia é traçar estratégias para fortalecer as relações comerciais com países da região, um mercado vasto e promissor. Direto do Japão, o nosso repórter Silvio Mori traz mais detalhes. A missão começou em Bangkok, na Tailândia, onde a APEX mapeou 2.700 oportunidades para o Brasil na região sudeste asiática. O principal alvo é a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, formado por 10 países, que em 2023 foi o terceiro maior destino das exportações brasileiras, superando o Mercosul. Em valores, somaram 24,4 bilhões de dólares, com destaque para o petróleo, minério de ferro, produtos agrícolas, combustíveis e manufaturados. Depois da Tailândia, a comitiva brasileira esteve em Tóquio, onde foi apresentado o mapa bilateral de comércio e investimentos entre Brasil e Japão, elaborado em parceria com a Getro e a Embaixada do Brasil em Tóquio. O estudo destaca dados macroeconômicos e as principais tendências de comércio entre a maior economia da América Latina e a segunda da Ásia. Ainda no Japão, a comitiva visitou as instalações da Expo Osaka 2025, onde o Brasil já garantiu seu lugar no evento. A APEX, que é responsável pela gestão do Pavilhão Brasil, agora inicia a fase de customização do espaço, que deverá ser uma grande vitrine para o país. A estratégia que nós montamos é de reunir a APEX, setores do Itamaraty que trabalham com comércio exterior e o Ministério da Agricultura. E não tenho nenhuma dúvida,
que nós vamos fazer crescer muito o fluxo de comércio exterior do Brasil aqui na Ásia. A expectativa da presença brasileira na exposição mundial é atrair o maior número de negócios e investimentos ao Brasil. E o propósito é um só: atuar e fazer o Brasil crescer sua presença aqui na Ásia. Aqui nós temos mais de 1/3 da população do planeta, nós temos um PIB reunido nessa região de 30 trilhões de dólares. E o Brasil tem um potencial enorme de crescimento. Aqui no Japão, que já foi a segunda economia, a gente está há muitos anos. Na China, é o nosso mais importante parceiro comercial. Mas o importante são os outros países que estão aqui também, que querem comprar produtos brasileiros, que precisam do que o Brasil tem para produzir, que vai do agronegócio até mesmo dos serviços e também da nossa indústria. A Expo Osaka acontece de abril a outubro de 2025, com a estimativa de 28 milhões de visitantes. Silvio Mori, direto do Japão. E a gente fala agora sobre a produção de suco de laranja no Brasil, que é responsável por 75% do comércio global do produto. Muita gente nem desconfia, mas quando viaja para outros países, continua saboreando o suco de laranja aqui do Brasil. Reportagem de Alan Pitts. As exportações de suco de laranja encerraram a safra 2023-2024 com a maior receita da série histórica, totalizando 2,5 bilhões de dólares. O número representa alta de 21,29% ante os 2,070 bilhões de dólares registrados na safra 2022-2023. O volume de suco exportado, porém, fechou em 961.270 toneladas, recuo de 9,33% comparado com a safra anterior, devido a problemas climáticos. Mas nosso país segue uma verdadeira potência quando o assunto é o suco de laranja. Nos últimos anos, o Brasil se tornou uma verdadeira república do suco de laranja. Você sabia que de cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 8 vêm do Brasil? Nosso país é um grande exportador de laranjas, sendo responsável por 34% da produção mundial. Mas, acima de tudo, somos os maiores exportadores de suco de laranja do mundo, sendo responsáveis por 75% do comércio global do produto. Nosso principal mercado é a Europa, que consome 65% do suco de laranja brasileiro, seguido pelos Estados Unidos e o continente asiático. A fruta ela é colhida, ela vai para as fábricas, aí ela é processada, essa fruta, né? Ela é espremida, o suco de laranja ele é retirado, aí ele passa por uma série de processos. Ele se separa, né, a parte sólida da laranja, os gominhos, o processo de centrifugação. Dependendo do suco, ele pode ser ou pasteurizado ou ele pode ser concentrado. São dois produtos que a gente exporta. É o suco concentrado, e aí ele é concentrado 6 vezes, né? É o que a gente chama de suco concentrado 66 graus Brix, o que significa que ele tem 66% de sólidos por tonelada. Ou a gente também pode exportar o suco em 12 graus Brix, que é, vamos dizer assim, a diluição natural da fruta. Nesse caso, o suco ele é armazenado, aí são tanques que cabem milhões e milhões de litros nas fábricas, desce de caminhão para ali para a Baixada Santista, a região do Porto de Santos e Guarujá, e ali ele é exportado. Ele é exportado em navios próprios, são navios dedicados para suco de laranja, navios próprios dessas empresas, e esse suco ele é levado para o destino, onde ele é recebido em terminais que também são próprios, e ali ele é vendido para os engarrafadores. E é o engarrafador, que é o nosso cliente, que faz esse processo de envase. Então ele compra o suco brasileiro, ele pode comprar também suco de outras origens, e aí ele envasa, coloca a marca dele e disponibiliza no mercado. Existem 3 grandes variedades da fruta. As precoces, que são mais ácidas. As de meia estação. E as tardias, que são aquelas frutas mais doces, colhidas no final da safra. E a quantidade de laranjas produzidas aqui no Brasil é impressionante. São bilhões e bilhões de frutas por ano. Parque Citrícola, que pega aqui municípios de São Paulo e Minas Gerais,
A gente está falando aqui mais ou menos de 40 e poucos municípios que produzem laranja. Eles são capazes de produzir ali entre 300 milhões de caixas de 40 quilos até mais ou menos 360, 370 milhões de caixas de laranja. É bastante laranja. Só pra gente ter uma ideia, isso falando em termos de frutinhas, isso dá, nessa safra que passou agora, que foi uma safra aí de 307 milhões de caixas, no total foram produzidas mais de 80 bilhões de frutinhas, só para a gente ter uma ideia. Então é muita fruta que a gente produz aqui no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Paraná também produz bastante. Mas enfim, é mais ou menos o tamanho da produção. Fica em torno aí de 300 a 360, 370 milhões de caixas. É importante destacar que o suco de laranja é um baita alimento. Ele é um alimento líquido, rico em vitamina C, folato. A cada dia aparece um estudo novo falando aí dos benefícios do suco de laranja. Eu sou suspeito para falar, consumo suco de laranja todo dia, minha família consome suco de laranja todo dia. Então ele é aí uma fonte importante de uma série de nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. E em uma decisão que pode servir inclusive de exemplo para outros estados, São Paulo eliminou a marcação a fogo e adotou o brinco com chip em bovinos vacinados. O advogado Yuri Fernandes fala sobre o assunto e ressalta a importância dessa medida para preservar o bem-estar animal. É uma iniciativa pioneira no Brasil, muito importante, que certamente vai servir de parâmetro para outros estados, né? Que é possibilitar ao criador, ao produtor, utilizar outro tipo de identificação nos bovinos, né? Especificamente nas fêmeas, vacinadas contra a brucelose, como alternativa à marcação a fogo, né? Nós temos hoje no Brasil uma norma federal do Ministério da Agricultura e Pecuária que permite, né, a marcação a fogo. E agora a gente tem essa normativa do Estado de São Paulo que torna possível fazer uma identificação com chip, né? Ainda não é obrigatória a identificação com chip, não é proibida a marcação a fogo, mas agora os produtores têm essa possibilidade, tá? E é uma possibilidade certamente mais barata, né? Mais segura, inclusive para os próprios profissionais envolvidos, e claro, ela é uma alternativa melhor para os animais, porque é uma alternativa menos invasiva, menos dolorosa, né? Então é algo bastante importante em termos de avanço de tecnologia para o Estado. Que os outros estados utilizem essa normativa. Na verdade, essa questão específica, né, da identificação, ela está no bojo de um programa estadual, né, de erradicação da brucelose, porque nós temos um plano nacional de erradicação da brucelose, então cada estado pode fazer, né, o seu plano e, independentemente disso, pode fazer também uma normativa para autorizar essa possibilidade de identificação dos animais com chip ao invés de fogo, né? Como eu disse, mais barata, mais moderna, mais segura para humanos e animais. A marcação a fogo, ela causa dor, obviamente, né, no animal, e isso pode causar repercussões ali nos humanos que estão fazendo justamente esse manejo, né? Então eles podem se machucar, podem se ferir, e com a utilização do chip, né, do brinco, é algo assim praticamente pouco invasivo, né? Praticamente sem dor, muito rápido, então o manejo se torna mais fácil e mais seguro para aqueles profissionais que estão trabalhando com o animal. Hora de ficar atualizado sobre as principais feiras agropecuárias que movimentam a economia do país. Na agenda agro dessa semana, destaque para a FEICorte, a maior feira indoor de gado de corte da América Latina, de 19 a 23 de novembro, em Presidente Prudente, São Paulo. A feira, que acontece há 19 anos, traz nesta edição uma amostra de raças zebuínas e europeias, com exemplares de alta qualidade, fruto de rigorosa seleção genética, como o Ágil, Nelore, Guzerá, Brangus, entre outros. O MS Agro acontece no dia 21 de novembro, no Mato Grosso do Sul. O evento, que traz perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro, conta com palestras com autoridades e especialistas do setor, como Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul,
e Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, FPA. E até o dia 13 de dezembro, o Broto, plataforma digital de agro do Banco do Brasil, promoverá a segunda edição do Broto Agro Show. Com o apoio do Banco do Brasil e da BB Seguros, o evento foca na oferta de produtos e serviços com condições especiais para produtores de todo o país. Durante 4 semanas, os clientes terão acesso a ofertas exclusivas, bem como a possibilidade de simular financiamentos, solicitar crédito, contratar crédito, pagar pelas compras usando cédula de produto rural, CPR e outras facilidades. E a estratégia AgroTalks acontece no dia 21 de novembro, no Rio Grande do Sul. O evento voltado para o marketing no agronegócio reúne especialistas e influenciadores digitais para discutir as melhores técnicas de promoção do setor. E ainda dá tempo de participar da Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará, Expoesse. A feira realizada até este domingo, no Parque de Exposições Governador César Caus, em Fortaleza, traz uma grande variedade de empresas e expositores, além de 500 bovinos e cavalos da raça manga larga marchador. A expectativa é que o evento movimente 12 milhões de reais em negócios. Ponto final na edição de hoje. Passa rápido, né? Bom, mas na semana que vem a gente está de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. E se você quiser rever essas e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e nos siga também lá no Instagram para não perder nenhuma de nossas atualizações. Semana que vem, então, estamos de volta em mais um encontro aqui na tela da TV A Crítica. Até lá!